T3 com uma suíte, uma sala, uma cozinha ampla e com um bom isolamento térmico por 350 euros. E aí, meus amigos, já um pormenor que eu me esqueci. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou tranquilo por aí por casa, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o Portuga. Aqui no canal Vida do Portuga eu falo principalmente de Portugal e dou algumas dicas para aqueles que pensam se mudar ou ir de férias. Hoje, meu amigo, neste vídeo, eu vou tratar de um assunto que está a preocupar muito aqueles que estão-se a planejar mudar para Portugal. E muitos, então, meu amigo, estão querendo saber a real situação em Portugal, para que eles possam se então planejar. E qual é este assunto, ó Portuga? O arrendamento, meu amigo, sim, o arrendamento de uma casa ou de um apartamento para que tu possas viver em Portugal. E então, meu amigo, fica até ao final deste vídeo, porque eu tenho aqui muitas informações úteis para ti. E estas informações que eu tenho aqui, dos arrendamentos, são informações atualizadas. Vou-te falar de uma das alternativas que tem sido usada pelos imigrantes que chegam em Portugal. Se neste momento essa alternativa está sendo viável ou não. E meu amigo, se tu ainda não és inscrito aqui no canal, de que é que tu estás à espera? Te inscreve aí no canal e ativa o teu sininho de notificações. Porque tu assim, meu amigo, não perdes nenhum vídeo aqui no canal. E meu amigo, desde já deixa o teu like aí para tu não esqueceres. Bom, meus amigos, nós sabemos muito bem que quando nós mudamos de país, a primeira coisa que nós pensamos é no nosso cantinho. Onde vamos ficar, onde vamos comer, onde vamos descansar e onde vamos dormir. Porque é claro, meu amigo, que tu não queres mudar para Portugal só para trabalhar. Tu queres melhorar a tua vida, não é verdade? E, meu amigo, tem que ser mesmo assim. Toda a mudança que a gente faça de país tem que ser sempre para melhor. Isto já ficas a saber. Bom, meus amigos, eu sempre falo e continuo a falar a importância de um bom planejamento. E quando falo isso, quanto maior a reserva financeira tu tiveres, melhor será. Meu amigo, tu concordas com aquilo que eu te disse aqui agora? Comenta aqui embaixo. Porque, meu amigo, os senhorios, na hora de fazer um aluguer em Portugal, eles costumam ser muito exigentes. E mais ainda, meu amigo, uma vez que é um imigrante que está a chegar a Portugal, porque eles não sabem se ele vai ficar no país ou não. E então, meu amigo, o que é que ele faz? Ele pede mais e mais garantias. Bom, meus amigos, e sobre isso eu também já falei aqui no canal. E depois, no fim, vai dar uma olhada ali às playlists de aluguéis para saberes aquilo que eu te estou a dizer. Pois é, meus amigos, mas com a situação destes últimos 2 anos, muitos adiaram a sua mudança para Portugal e fizeram muito bem. Porém, meus amigos, agora que as imigrações recomeçaram, o número de imigrantes em Portugal que está a chegar é enorme. E nos próximos meses, meu amigo, será ainda mais em virtude do novo visto que está aí já à porta, o tal visto de procura de trabalho. E sobre esse visto, meu amigo, eu também já falei aqui no canal. E o que tem acontecido? Então, os valores dos arrendamentos têm subido muito. E mesmo, meus amigos, os portugueses estão tendo muita dificuldade em alugar um imóvel em Portugal. Por um valor, meus amigos, bem razoável. 5% é quanto deverão aumentar as rendas das casas em janeiro do próximo ano. Uma previsão histórica calculada através da taxa de inflação mensal até maio deste ano. Oh, Portuga, mas eu agora, neste momento, não estou preocupado com isso, nadinha. Porque eu tenho visto aí pela internet muitos youtubers falando que a melhor opção é chegando a Portugal e nos primeiros meses alugar um quartinho, que fica mais em conta. E é isso que eu vou fazer, alugar um quartinho e comer sardinha enlatada para economizar. Sim, meus amigos, esta tem sido uma alternativa que muitos imigrantes têm usado quando chegam a Portugal. Ficar ali uns primeiros meses num quarto e depois então, com o tempo, alugar o seu apartamento ou até mesmo uma casa. Mas, meus amigos, vamos ver quais são as atuais notícias sobre isso em Portugal. E eu trouxe estas notícias aqui, meus amigos, porque vídeo após vídeo,
algumas pessoas estão respondendo ou dizendo nos comentários, como eles quiseram, e escrevendo, que eu não estou a ser verdadeiro. Então, meus amigos, sempre que eu puder, ou sempre que eu tiver alguma notícia relacionada, eu sempre vou colocar aqui para vocês poderem ver. Porque o Portugal aqui, meus amigos, sempre diz que é tudo preto no branco, sem enrolação. E quando o Portugal fala, ele gosta de provar. Então, meu amigo, eu sugiro a quem não acreditar naquilo que eu digo, que vá reclamar com os grandes jornais portugueses, ou mesmo com o governo português, sobre a atual realidade de Portugal. E, meu amigo, acompanha então comigo aqui a notícia. Estou, faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Estou a ligar por causa de um quarto que vi na internet. Ainda tem quarto disponível? Não. Em setembro está tudo ocupado. A oferta é escassa. A procura intensa. O mercado responde e a corda rebenta. Do lado mais fraco. Ou aceitava ou tinha de procurar arriscar, pronto, as condições onde eu estava e procurar outra opção. Pois é, meus amigos, esta situação está acontecendo neste momento em Portugal. Os estudantes portugueses, ou seja, aqueles que vivem em outra região, eles estão mudando para outras regiões porque eles vão estudar. No caso aqui no vídeo, meus amigos, eles se estão mudando para Lisboa. E então, o que é que está acontecendo? Eles estão tendo muita dificuldade para alugar um quarto. E é como a reportagem disse, meus amigos. A oferta é escassa e a procura é intensa. E por isso, meu amigo, o que é que acontece? Os valores aumentam. E a reportagem, meus amigos, mostra ali quartos sem condições de habitabilidade por um valor médio de 300 euros. E, meu amigo, observa bem a reportagem, porque são citados, inclusive, os valores que são praticados atualmente em Portugal. O quarto está disponível ainda? É quarto compartilhado. É como a lei diz. Para quantas pessoas? São 2 camas de cada quarto, 4 pessoas. Há também um aproveitamento por parte de quem tem estes quartos para alugar da condição dos estudantes. Que o digam os estudantes de Lisboa. Nos principais motores de busca encontram ofertas como estas. Este quarto custa quase 300 euros. As imagens falam por si. Seja pela dimensão, pelo tipo de móveis ou mesmo pelo estado do quarto. O mesmo proprietário oferece ainda outra solução, idêntica nas condições e por menos 10 euros. E quando o critério é o preço, o barato sai caro. Qualquer estudante, qualquer família está um pouco desesperada nesta situação e aceita condições que de facto não são aceitáveis. Em Portugal, o preço médio de um quarto é de cerca de 294 euros, mas aqui na capital os preços sobem cerca de 100 euros. São os dados do Observatório do Alojamento Estudantil, que diz mesmo que em setembro, aqui em Lisboa, o preço subiu cerca de 9,5% em setembro. Contas feitas, em média, um quarto aqui custa cerca de 381 euros, mas os preços podem mesmo chegar aos 595 euros. E qual era o preço? 590 euros, que é um quarto de casal, é o único quarto da casa que tem casa de banho privativo. Isto pode parecer um pouco estranho, mas nós não falamos de casas, nem de apartamentos, falamos de quartos. Quartos hoje em dia que vão na ordem dos 400, dos 500 euros, alguns até mais acima. A maior parte dos anúncios que se encontram rondam os 400, 550, mas é frequente, portanto, excederem esse valor. Foi o valor que fez com que, prestes a entrar no 3º ano de curso, Carolina tivesse de voltar a procurar quarto na capital. Foi-me comunicado a mim e aos meus pais, ou foi colocada uma certa pressão por parte do senhorio para aumentar a renda em cerca de 15, 20%. Portanto, tendo em conta aquilo que nós já estávamos a pagar, é completamente impensável e injustificado. A história é da Carolina, mas podia ser de tantos outros milhares de estudantes. A partir do momento em que um anúncio é publicado na internet, começa a corrida.
E, meus amigos, estamos falando de quartos. Pois é, meus amigos, os valores estão um absurdo. Valores de quartos que chegam a 600 e 700 euros. Valores, meus amigos, que se pagava por um ótimo apartamento. Por isso, meus amigos, eu sempre digo, e já disse mais do que uma vez aqui no canal, para fugirem das grandes cidades, as cidades principais, porque o valor do aluguer, até mesmo dos quartos, são sempre mais altos. Claro, meus amigos, que agora em Portugal os valores já por região já aumentam muito, mas nas cidades principais, Lisboa e Porto, os valores estão muito altos realmente, por 350 euros. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, em 2018 eu aluguei um T3 com uma suíte, uma sala, uma cozinha ampla e com um bom isolamento térmico por 350 euros. E, meus amigos, já um pormenor que eu me esqueci. A sala também tinha lareira. Era uma região muito boa, o comércio ficava perto, era só atravessar a rua e tinha supermercados. E, meus amigos, não era nas cidades principais. E também, meus amigos, não era no interior de Portugal. Mas era, meus amigos, uma região muito boa que tinha tudo ali perto. Nessa época, então, se eu fosse pagar um apartamento em Lisboa com as mesmas características, eu ia pagar ali em torno de 600 a 800 euros. E hoje, meus amigos, então, há algumas pessoas a pagarem este valor pelos quartos. E, meus amigos, a dificuldade está tão grande na região de Lisboa que há pessoas durante o dia que passam horas a procurar estes aluguéis que eles não estão a existir. Não consigo ser exata no número de pessoas que já contactei, anúncios que vi, mas por dia, eu diria à volta de 4, 5 horas, constantemente a fazer refresh nos sites, portanto a contactar, muitas vezes sem sucesso, portanto não me respondem. E, meus amigos, é como eu já falei, as ofertas são poucas e a procura é muita e os preços andam lá no alto. E olha este caso aqui, meu amigo. Tenho um quarto para 3 pessoas com casa de banho privada por 790 junto ao centro comercial e ao Leroy Merlin. Tem mesmo que ser 3 pessoas? Não, até pode ser só uma pessoa, paga o mesmo pelo quarto. Esta consultora imobiliária afirma num estudo que faltam 20 mil camas em Lisboa e no Porto. Depois de meses de procura, Carolina conseguiu finalmente alojamento e pode agora dedicar o seu tempo a fazer aquilo que se propôs quando entrou na faculdade: estudar. Pois é, meus amigos, isto aqui é um absurdo. Realmente, vocês viram ali um quarto para 3 pessoas com uma casa de banho por 790 euros? Para os alunos, meus amigos, o governo tem ali algumas medidas, como, por exemplo, garantir que não sejam cobrados por um quarto mais de 286 euros. E isso, meus amigos, está explicado no fim da reportagem que eu vou deixar depois aqui para vocês verem. Pois é, meus amigos, por isso sempre falo aqui a importância de um bom planejamento e uma boa reserva financeira. Por hoje é tudo. Eu espero que tu tenhas gostado deste vídeo. Partilha este vídeo com quem achas que vai gostar também de saber da atualidade de Portugal. E para não perder os outros vídeos aqui no canal Vida do Portugal, te inscreve, ativa o teu sininho de notificações, deixa o teu like, deixa o teu comentário e até ao próximo vídeo aqui no canal Vida do Portugal. E um abraço para todos vós aqui do Portugal. Encontrar um alojamento após a colocação na universidade é tarefa quase impossível. Existem alunos a viverem em hotéis até conseguirem um quarto. Tenho um colega que agora está a ficar num hotel porque ainda não arranjou casa, por exemplo. O alojamento local veio tirar quartos ao alojamento universitário e, apesar das promessas que anualmente são feitas, não existe oferta. Tem que haver muita capacidade de resposta do meio privado, aquilo que não está a acontecer porque muito do meio privado está a virar para a questão do turismo, virou muito para a questão do alojamento local e abandonou em grande parte a questão do alojamento universitário. Uma das soluções que os alunos estão a encontrar é formar grupos e alugarem casas onde partilham os quartos. Encontramos quartos pequenos, a 250 euros, 300 euros,
E depois, por fim, acabámos por alugar uma casa. No início também fiquei numa casa com um quarto partilhado, que não tinha internet nem nada. O pouco que surgiu no mercado de arrendamento era mau, com altas exigências e muito caro. Há colegas que ainda não conseguiram arranjar a casa de todo, porque a situação está má, já não se consegue arranjar a casa em lado nenhum. Especialmente cá em Évora e em Lisboa, até porque os preços estão muito altos. Tem sido muito difícil, por acaso. São espaços que também não são muito bons e que são muito caros, não é? E agora as casas não são boas casas mesmo, estão com preços altos. 15.073 era este o número de camas em 2021, camas que só chegavam para mais ou menos 9% dos mais de 175 mil alunos que são deslocados. São valores manifestamente insuficientes, dada a procura, números e afirmações do próprio Governo no Plano Nacional do Alojamento que foi apresentado em 2018, há 4 anos. 9% de cobertura em termos de camas para os alunos deslocados. É um número muito baixo. Um número que ainda não é suficiente, mas eu acredito que, para além deste grande pacote que estamos neste momento a assinar, dos 375 milhões de euros, existam mais possibilidades e mais projetos, porque é evidente que o número que temos neste momento ainda não é suficiente. Só esta semana foram assinados os primeiros contratos para dar início ao plano de 2018, agora com nova ministra, Elvira Fortunato. O que é que ficou por fazer entre 2018, data do anúncio do plano, 2022, ano em que estamos, e em que o plano só agora é efetivado? Pronto, eu relativamente àquilo que se passou no passado, eu também não estava com este dossiê e não sei exatamente o que se passou. Presumo que tenha havido falta de financiamento específico para estes projetos. Herdou um fardo pesado? Não, porque entretanto tivemos o PRR e eu penso que não foi o problema, acabou por ter uma solução. Só que o PRR não chega para tudo. Há notícias recentes que dizem que falta ainda financiamento na ordem dos 70 milhões de euros. Como é que o Governo está a pensar a fazer esse tipo de financiamento? Onde é que vai buscar financiamento? Portanto, exatamente, isto foi um concurso a nível nacional e face às candidaturas aprovadas, foram aprovadas mais candidaturas para um valor de orçamento superior aos 375 mil milhões. Aquilo que acontece, nós estamos a tentar um reforço mesmo no âmbito do PRR e eu penso que vamos conseguir. A pandemia também contribuiu para os atrasos. Uma das soluções passou por protocolos com privados, entre eles o alojamento local. As regras obrigam a que os proprietários não cobrem mais do que 285 euros a alunos bolseiros. Entre a oferta, opções como estas. Quartos partilhados, alguns por 3, outros até por 6 estudantes. E a chegar aos 300 euros. Perguntámos por isso ao Governo se tinha conhecimento deste tipo de ofertas. A resposta chegou por e-mail. Nunca foi dirigida a esta área governativa qualquer queixa relacionada com o incumprimento das regras dos protocolos, facto que geraria de imediato o pedido de denúncia do protocolo com a entidade visada. Não houve propriamente uma fiscalização às condições. Hoje em dia não temos sequer qual o retrato desse mesmo protocolo que foi protocolado entre o Governo e várias instituições de alojamento local e não sabemos ainda qual o resultado e não foi uma solução, foi só um penso rápido. Porque há o problema do alojamento, somam-se outros. Estes valores vão sempre depender da realidade do estudante, do sítio para onde vai ser deslocado, digamos assim, e também do próprio orçamento que existe a nível financeiro para aqui esta nova situação de vida. Estamos aqui a falar neste valor total de 660 euros. Um montante que se aproxima do salário mínimo nacional, o Governo aumentou, entretanto, o número de estudantes com direito à bolsa, que vai ser automática para alunos até ao 3º escalão do abono de família. Mesmo assim, há muitos que ficam de fora. Fazendo as contas, uma família com 2 filhos que ganha 1.000 euros por mês vai ter direito à bolsa, mas uma família que ganha os mesmos 1.000 euros por mês, portanto, o agregado ganha 2.000 e se tivesse só um filho já não vai ter direito. Portanto, os limites continuam a ser bastante apertados. E a questão do alojamento é idêntica para quem vive nas grandes cidades como Lisboa.